Nesse vídeo aqui eu vou fazer a análise da rodada 22 do Campeonato Brasileiro. Então já aparece aí a tela para você. E antes de eu começar a falar sobre a rodada 22, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque o YouTube vai te notificar quando sair os vídeos novos. E olha que eu estou planejando vários vídeos aqui para o nosso canal, e logo mais também saem os palpites para a rodada 23. Então não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, que você vai ser notificado quando sair esses vídeos novos. Bom, como você está vendo aí na tela, o primeiro jogo foi um jogo que teve na sexta-feira entre Bragantino e Bahia. E parece que dessa vez o Bragantino começou a jogar futebol de verdade. Um time que estava decepcionando no início do campeonato, mas que desde sempre tinha o seu principal jogador, o Claudinho. Ele apareceu novamente e decidiu o jogo para o Bragantino. O Claudinho, que é um jogador excepcional, um jogador que é um dos artilheiros do campeonato, já tem 10 gols e está jogando demais pelo Bragantino. Creio eu que na próxima temporada ele já deve ser ligado para outras equipes da Red Bull, como por exemplo o da Alemanha e o da Áustria, já podendo jogar uma Champions League. O da Alemanha, que é o Leipzig, e o da Áustria, que é o Salzburg. Então creio eu que é isso que vai ser o futuro para o Claudinho. Eu acho que vai ser muito difícil ele vir para um clube brasileiro, até porque ele ainda é jovem, tem só 23 anos e ele está jogando demais. Jogou demais e com isso o Bragantino ganhou de 4-0 e começou a embalar no Campeonato Brasileiro, já está numa posição mais confortável agora. Bom, próximo jogo, Flamengo e Curitiba. O Flamengo que vinha mal, vinha de péssimos resultados, tinha perdido para o São Paulo por 3-0. Aí depois, pelo próprio Campeonato Brasileiro, tinha empatado com o Atlético Goianiense jogando em casa e a torcida estava cobrando demais. É um resultado que, olhando assim, parece que não foi gigante, mas o resultado mais justo era um 5-0. O Flamengo criou diversas oportunidades, meteu pelo menos 3 bolas na trave e ficou barato, até porque o Curitiba fez um gol no último lance do jogo. O normal seria um 5-0 no placar e o Flamengo voltou a jogar bem. Creio eu que agora vai ser difícil de segurar a equipe do Flamengo. O próximo jogo, Atlético Paranaense e Santos. Um jogo meio esquecido, que é difícil até de assistir os jogos do Atlético Paranaense, passa em poucos locais, que o Atlético Paranaense acabou ganhando de 1-0. Um gol raro, mas que ajuda o Atlético Paranaense a subir. O Atlético Paranaense, que estava muito mal há umas 4, 5 rodadas atrás, estava na zona de rebaixamento. Embalou uma sequência de vitórias e agora já está em nono colocado com 28 pontos, logo abaixo daqueles 8 primeiros que estão, na teoria, todos brigando pelo título. Então, o Atlético Paranaense, que saiu lá de baixo, está conseguindo se recuperar. Já o Santos estava muito bem, mas parece que agora vai começar a sentir essa perda dos jogadores e como está tendo que usar a base, pode ser prejudicial até na Libertadores para o jogo contra a LDU. O próximo jogo, Goiás 1-0 contra o Palmeiras. Ontem mesmo saiu um vídeo específico sobre esse jogo, relacionando com o Grêmio, né? Já que o conteúdo principal do canal é o Grêmio. E eu relacionei porque tinha muitas coisas bacanas. No Goiás tinham o Queco e o Tadeu. No Palmeiras tinha um estilo de gestão, de gerenciamento de jogadores e da base. E eu acho muito bacana isso, porque o Palmeiras usou vários jogadores da base, como por exemplo na zaga tinha o Renan, no meio campo sempre tem o Patrick de Paula, o Gabriel Menino entrou do banco de reservas, tinha o Marcelinho como titular de 17 anos, o Fabrício, mas eles acabaram não ganhando, ainda tiveram a expulsão do Mike e a lesão do Luiz Adriano. Então, até por isso o Palmeiras acabou saindo perdendo. O Goiás, que não é um time tão bom assim, mas é um time que tem peças boas. E no finalzinho do jogo, o Miguel, que tinha entrado, fez o gol e o Goiás saiu com a vitória. Uma vitória muito importante para o Goiás, mas o Goiás continua em último colocado, como você pode ver aí. Agora o Goiás, que era quase impossível, pelo menos, né, escapar, ainda continua sendo muito difícil ter que embalar essa sequência de vitórias para ver se consegue alguma coisa. Já o Palmeiras continua lá em cima, é um resultado ruim para o Palmeiras, mas o Palmeiras ainda tem um time muito bom e provavelmente vai recuperar esses pontos. O próximo jogo, São Paulo 1-1 com o Vasco. Esse para mim foi um resultado surpreendente. O Vasco é um time que está muito mal, mas é um time que tem uma estratégia de jogo meio que fixada. Se defende melhor, vai para os contra-ataques e busca fazer os gols através desses contra-ataques. Tem um jogador que é mortal, que é o Cano, ele tem uma oportunidade, ele marca e você não pode dar brecha. São Paulo deu uma brecha na linha de impedimento e com isso o Cano saiu na cara do gol e fez o gol do Vasco.
Depois de uma saída de bola errada, o Luciano acabou fazendo o gol do São Paulo e com isso o São Paulo conseguiu um empate. Um empate que na teoria é ruim para o São Paulo e bom para o Vasco, mas que quem mereceu mais a vitória foi o São Paulo. O São Paulo foi quem mais correu atrás da vitória e o Vasco quase o tempo todo com todos os seus jogadores na linha de defesa se defendendo. Um resultado muito importante para o Vasco que está brigando lá embaixo. Próximo jogo, Ceará 2-2 com o Atlético Mineiro. Eu inclusive tinha acertado o palpite desse jogo. Muitas pessoas acharam que o Atlético Mineiro ia ganhar fácil, mas eu coloquei na balança. O Atlético Mineiro está cheio de desfalques, muito por causa da Covid. Como o jogo vai ser lá em Fortaleza e o Ceará tem um time razoavelmente bom, foi eliminado pelo Palmeiras, mas é um time bem encaixadinho. Um time que tem o Vina, tem o Felipe Viseu, tem o Léo Chu, que é do Grêmio emprestado para o Ceará, que está jogando muita bola. Tem muitos jogadores bons e é por isso que eu achei que ia dar empate. E foi isso que aconteceu. Indo para o próximo jogo, que foi Botafogo e Fortaleza. Fortaleza ganhou de 2-1, um jogo que foi muito complicado, um jogo que era difícil para as duas equipes, até porque o Fortaleza agora está sem o treinador Rogério Ceni, que foi para o Flamengo, e contratou o Marcelo Chamusca do Cuiabá. Tá fazendo um bom trabalho por lá, começou bem no Fortaleza, mas vai ser muito difícil manter o padrão do Fortaleza, que era um time que sempre atrapalhava todos os times grandes e que vinha de belas campanhas. Agora é ver se o Fortaleza vai conseguir se manter e o Botafogo está e o Botafogo está cada mais vez se afundando e está indo lá para baixo e agora está cada vez mais próximo do rebaixamento. Tá muito difícil a situação do Botafogo. Bom, o próximo jogo foi a vitória do Fluminense por 2-1 contra a equipe do Inter. Foi uma vitória de um jogo muito eletrizante, um jogo que o Inter teve 2 gols anulados por impedimento, os 2 do Thiago Galhardo, que o Fluminense aproveitou as chances que teve. Criou 2 oportunidades, foi e fez o gol. Sendo que uma delas foi um gol olímpico que o Marcelo Lomba acabou falhando. E esse time do Fluminense pode crescer no campeonato, está muito bem. Está junto daqueles 8 primeiros, que na teoria todos podem brigar pelo título. E pode ameaçar vários times lá em cima ainda. O próximo jogo foi 0-0 entre Corinthians e Grêmio. O Grêmio que teve 2 jogadores a mais, acabou não conseguindo aproveitar. Até porque a tabela estava perfeita para o Grêmio. Como eu tinha falado no meu palpite da semana passada, eu achei que o Grêmio ia conseguir pelo menos uma posição, mas é porque eu contava com a vitória. E se o Grêmio tivesse vencido, olha a tabela, teria ido para 36 pontos. Ou seja, pelo menos um quinto colocado, podendo ficar até em quarto. Ou seja, seria uma vitória essencial, porque em vez de sair de oitavo, você já se colocava lá em cima, e agora você depende de outros resultados para conseguir se colocar lá em cima. O Renato que sempre vem falando que vai brigar pelo título, mas nas horas mais decisivas no Campeonato Brasileiro, ele sempre pipoca e sempre alguma coisa dá errado, e é por isso que o Grêmio não pode perder essas oportunidades. O próximo jogo, Atlético Goianiense 1, Sport 0. Um jogo que, sinceramente, pouca gente deve ter assistido, mas que é um resultado horroroso para o Sport, que é um concorrente direto lá embaixo, o Atlético Goianiense, está fazendo um campeonato muito digno, muito bem feito, com jogadores muito limitados, mas que está gerenciando muito bem esse time. Trouxe o Richelli agora, uma bela contratação. Tem o Janderson, que era do Corinthians, muito bom jogador. E está com o time encaixadinho. É um time que não vai fazer muitas surpresas, mas creio eu que vai conseguir ficar na primeira divisão. O Sport começou muito bem, agora está caindo. E eles têm que recuperar essa boa fase para acabar não sendo rebaixado. Bom, no mais foi esse o vídeo. Como você está vendo na tabela, o Atlético Mineiro continua em primeiro, depois o Flamengo, depois o São Paulo e depois a equipe do Internacional. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo para quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Foi esse o vídeo e falou!